O nome deste momento, desta iniciativa. Capitães de Abril. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Museu do Neorrealismo, onde temos hoje o prazer e a honra, diria mesmo, de receber a doutora Iva Delgado, filha do general Humberto Delgado. Não me vou alongar, é mesmo só para vos dar as boas-vindas, para vos informar que esta sessão está integrada no Programa Municipal das Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril e, portanto, é para nós uma grande honra receber a doutora Iva Delgado neste espaço, que é ele também uma herança dos valores do 25 de Abril e que está erigido também muito em homenagem a esses valores. Eu vou passar de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que dirige esta sessão. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, naturalmente, um agradecimento à doutora Iva Delgado por estar aqui connosco, mais uma vez, em Vila Franca de Xira. E hoje, para falarmos sobre aquilo que lhe é muito caro, uma vivência próxima, naturalmente, em alguns momentos, noutras um pouco mais afastado pelas circunstâncias políticas que ocorreram, sobre os valores da liberdade, da democracia, da igualdade e da fraternidade. E queria naturalmente cumprimentar todos que estão aqui nesta iniciativa, como já foi dito pela doutora Fátima Faria, inseridos nos 40 anos do aniversário do 25 de Abril. E, portanto, acho que é um momento bastante interessante, até porque o nome desta iniciativa foi escolhido pela doutora Iva Delgado e é uma escolha muito feliz nos tempos que estão a ocorrer. Obviamente, os capitães. Portanto, é o título evocativo que sugeriu para esta iniciativa e no momento em que os nossos capitães de Abril tão maltratados estão a ser. E, portanto, esse reconhecimento, há momentos que não se percebe bem esta tentativa de esquecer o que os capitães de Abril representaram para Portugal, para o nosso país, e de modo que é um nome da iniciativa que tem tudo a ver com o momento que estamos a atravessar. Mas queria cumprimentar também o Sr. Vereador Aurélio, que também está aqui connosco, o Vereador António Oliveira, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e também cumprimentar uma grande sua amiga e nossa amiga, a Vereadora Rosinha, que está aqui connosco, como não poderia deixar de estar. E já agora uma outra minha amiga, Helena Batista, que é editora também. Veio especialmente para ver este museu. Muito obrigado também pela sua presença e espero que goste do tempo que vai estar aqui connosco. Aqui em 1998, também fizemos aqui em Vila Franca de Xira e também por sua sugestão e que nos foi lançado o repto de nos associarmos a esse momento que foi o Comboio da Liberdade. Passou por aqui por Vila Franca de Xira, que veio desde o Porto até Santa Apolónia e parou justamente aqui para fazer uma retrospectiva de um momento importante que, ao fim e ao cabo, teve como circunstância a candidatura do seu pai, do general Humberto Delgado, que se apresentou como candidato independente às eleições presidenciais. Foi um momento muito marcante, muito vivido e com muita esperança, mas que infelizmente não teve a sequência que era impossível ter com o regime que existia na altura. De qualquer modo, ficou esta memória
de um homem que tudo deu para que a liberdade e a democracia viessem a acontecer como aconteceu há 40 anos atrás. Mas, de facto, esse momento foi um momento muito gratificante ao qual a Câmara Municipal se associou desde o primeiro momento. E isto foi em 1998, tinha a Maria da Luz sido eleita há pouco tempo, tinha iniciado funções como Presidente da Câmara Municipal, e de maneira que, para os vilafranquenses, foi também um motivo de grande regozijo esta recriação que aconteceu sobre a comemoração dos 40 anos das tais eleições de 1958. Por isso, existe entre nós e a sua doutora uma grande ligação. Para nós é um grande privilégio e quero dizer mais uma vez que agradecer o facto de se ter disponibilizado imediatamente quando lhe propusemos esta iniciativa e, naturalmente, que eu não vou ser mais comentários porque estamos aqui para ouvir e, obviamente, passo de imediato a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu, se não se importam, ponho-me de pé. Porque a minha voz está muito fraca e preciso de espaço. Em primeiro lugar, um muito obrigado do coração pelas suas palavras magníficas e pelo acolhimento que me faz. E eu teria que acrescentar também umas palavrinhas à Rosinha, como eu lhe chamo, e aos outros autarcas aqui presentes, e a todo o pessoal da Câmara, e aos amigos, e até aos inimigos, por terem-me recebido sempre tão bem aqui. E há um motivo que o Sr. Presidente desconhece e que eu vou colmatar, que é um motivo de natureza pessoal, que me faz sentir sempre muito emocionada quando venho a Vila Franca de Xira. É que o meu avô, o pai do meu pai, teve um cargo aqui de natureza militar autárquica, não sei bem qual, e tiveram aqui uma casa e viveram aqui muitos anos. Portanto, o meu avô, a minha avó Maria de Boó, as minhas tias, uma que era a mais bonita delas todas, que era a Aida, e até diziam, a Ivinha é parecida com a Aida. Não sei se era, se não. E as outras duas eram muito feinhas, de maneira que ninguém queria comparar-se com as outras duas tias. E até houve um caso que eu vinha a contar no caminho de um senhor que é muito conhecido e foi do Partido Comunista e que teve uma paixão pela minha tia Aida, que era muito bonita. E eu costumava tratá-lo por Marquês de Vila Franca de Xira. E ele não gostava nada porque não queria que no partido soubesse. E havia esta pequena história que faz os grandes momentos da grande história. Portanto, eu venho a Vila Franca de Xira sempre com o coração a tremelicar e adoro vir cá e sou sempre muito bem acolhida. E lembro-me muito bem desse comboio da Liberdade. Foi um comboio extraordinariamente bem organizado e da parte da senhora ex-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira teve um acolhimento desde o primeiro momento. Portanto, tenho todas as razões para me sentir bem aqui. Eu não vou falar de política, eu não vou falar de economia, eu não vou falar de crise. E perguntarão, então de que é que vai falar? Eu vou falar de pequenas histórias pessoais que dão a perspectiva, o background, o que está por trás da história grande. Porque não é fácil, e o Sr. Presidente aí concordará comigo, ser filha de uma pessoa que já está no limbo da história. Já está, não precisa que o defendam. Como, por exemplo, nós vemos hoje em dia, nós sentimos quase na obrigação de defender os capitães de Bril. O que é estranho. Então eles não vieram dar-nos a liberdade. E eu penso,
num momento em que o Salazar teve receio de que a ditadura dele só viesse a cair com um movimento militar. E ele sabia que havia um homem em Portugal que tinha isso em mente. Porque nem toda a gente, por exemplo, os próprios membros do Partido Comunista não eram a favor de um golpe militar. Mas Humberto Delgado, no exílio, era isso que propugnava, um golpe militar. E o Salazar sabia que isso é que podia deitar abaixo. E, portanto, nós aí podemos ver que os militares passaram por uma guerra de 13 anos e depois é que deitaram abaixo a ditadura. Isto tem que se dizer. E houve uma pessoa que em 58 já queria deitar abaixo a ditadura nessa altura. A minha mãe contou-me um dia que disse assim para o meu pai: "Ó filho, tu já tens um avião para o Salazar?" E ele olhou para ela: "Avião para o Salazar? Sim, não lhe podes fazer mal nenhum, senão o povo não te perdoa." E teve um avião para levar o Salazar para a Suíça em caso de haver uma revolta. A revolta não se deu, não houve revolta. Estava marcada para as vésperas das eleições. Era uma coisa que não era preciso ninguém dizer-me: "Isto não se diz nada sobre este assunto, não é preciso falar sobre isto, cuidado." Não se dizia. Nós sabíamos perfeitamente o perigo que corríamos. E lembro da minha mãe ter esse cuidado de não ser uma daquelas revoltas em que esquartejam os ditadores, põem-nos de pernas para o ar e cometem atrocidades, porque não é preciso isso. Isso não é preciso fazer. E afinal, o que era a PIDE? Agora há muitos programas na rádio e muito bem feitos. Tenho ouvido um que é Os Limites da Dor, feito pela Ana Aranha, e tiro realmente o chapéu porque ela está a fazer um programa fantástico. Mas a PIDE não eram umas pessoas muito dotadas intelectualmente. Antes, pelo contrário, eram bastante ignorantes e eram ao nível de uma quarta classe. Mas como é que eu sei isso? Porque ali, talvez não direi todos os documentos que vão de Lisboa ao Porto se fossem empilhados, mas li uma boa parte durante mais de 20 anos. E às vezes eles eram tão, desculpem a palavra, estúpidos, que os próprios chefes diziam: "Com informações destas, bem podemos nós segurar o regime." Porque eram incríveis. E uma coisa que eles não perceberam de todo foi o fenómeno Humberto Delgado. Porque havia informações que diziam assim: fulana tal, mulher do talhante tal, pôs uma colcha na varanda à passagem do candidato. Isto era uma informação perigosíssima. E havia outras tais. Fulana tal, casada com fulano tal, agarrou-se ao candidato e beijou-o. Isto é uma informação de um perigo para o superior. Por isso, a dado momento, os próprios chefes reconhecem que a PIDE não estava preparada nem para o candidato, nem para as manifestações populares. Portanto, 58 foi um momento decisivo. Porquê? Porque as mentalidades foram alteradas. E eu lembro-me agora de uma história que se passou comigo, portanto saltemos umas décadas para a atualidade. Fui fazer uma sessão, quando achar que tenho que me falar, eu sou de pegar na palavra e não mais na palavra. Pode falar o que Eu estava em nós estamos Viseu. aqui extasiados a ouvi-lo. Eu estava em Viseu e era uma sessão num ginásio com alunos, funcionários, e porque eu sou muito como o Dr. Mário Soares, vou cumprimentar toda a gente e peço que me vão escutar. E os funcionários têm direito a ouvir o que nós temos para dizer uns aos outros.
e pais e mães e pessoas em geral. Portanto, estava apinhado. E a certa altura veio ter comigo, isto é só para verem os níveis intelectuais de certas pessoas. Veio ter comigo um senhor com um boné, um homem do campo, e disse assim: doutora, eu preciso falar consigo. E tinha uma certa aflição na voz. E eu disse: com certeza, mas agora vou dar início, que o senhor espera até ao fim, depois vamos aí tomar um cafezinho. Ele: está bem, eu espero. E ficou assim um bocado aborrecido. Ele queria contar-me uma coisa e queria que eu mencionasse essa coisa durante a sessão. Eu percebi isso, mas não dava jeito e enxutei um bocadinho o homem e arrependo-me disso. Mas ele é que não se deixou enxutar. E quando a sessão acabou e vieram os autógrafos, aquelas cenas finais, e os pais e os professores contar histórias e os meninos darem beijinhos, e esse enquadramento todo simpático e envolvente, lá estava o senhor do boné. E ele veio ter comigo e disse: então, doutora, quando é que pode ser? Olha, daqui dê-me mais 10 minutos, isto está quase a acabar. E, fim dos 10 minutos, fui ter com o senhor e fomos a um cafezinho. E então ele contou-me a seguinte história. Não é história, também não é um episódio, é um nada. Ele contou-me que tinha um boi. E o boi era teimoso. Era daqueles que só arrancava quando queria. E se ele queria que ele fosse para a direita, ele virava para a esquerda. E tão teimoso era que o homem chamava-lhe Salazar. E eu fiquei com uma cara de estúpida a olhar para ele e disse: o senhor chamou o boi Salazar. E então, mas isso... pois é isso que eu lhe vou contar. E eu já estava com a curiosidade ao rubro. Um dia estava eu a dormir muito bem e batem à porta. Eram 3 horas da manhã. Batem à porta. Eram eles. Eles? Sim, eles. Vinham disfarçados de pides. Disfarçados de pides? Pois, eram os pides. Disfarçavam-se. E eu lá abri a porta. O que é que os senhores querem? É o senhor que se chama Domingos Augusto da Conceição? Sou, sim, senhor. E é o senhor que tem um boi chamado Salazar? Sou, sim, senhor. E prenderam-me a mim e prenderam-me ao boi. E se isto não fosse uma história verdadeira, possivelmente não arrancaria nenhuma gargalhada. Mas é para verem o nível. É que isto está. Vou-vos contar uma outra história que nunca contei, porque não me lembrei. Que também é muito característica de uma certa servilidade e de um certo equívoco que nós temos em relação à PIDE. Porque pessoas muito bondosas e que têm boas famílias e filhos e podem fazer muito mal ao ser humano. Podem torturá-lo até ao limite da angústia. E, no entanto, gostam muito dos filhos. Isso viu-se em Auschwitz e noutros sítios. E isto é uma história que tem um bocadinho a ver com isso e não tem. Eu ia à rua com o meu pai. Estávamos em plena campanha. E os PIDs estavam sempre à nossa porta. No átrio da entrada do prédio, na placa em frente, iam a mercearia que havia ao pé do Hotel Ritz. Não era Ritz, era o Avis, que era um hotel luxuoso que havia ali ao pé, e o senhor Fagulho era o dono da mercearia e dava-lhes vinho tinto, que é para eles contarem coisas. E depois mandava-nos para a nossa empregada, que era a Maria. Isto era o ambiente urbano. E eu desci o elevador, era um elevador muito estreitinho, com o meu pai, e chegámos cá abaixo, e estava um deles ali dentro, no átrio do prédio. E nós passámos, sem saber muito bem se dizia bom dia, boa tarde, se não se dizia nada, porque nós estávamos habituados a estar vigiados pela PIDE. Quando, para nosso espanto, o homem faz assim aos calcanhares e eu olhei para aquilo e já na rua disse:
o que foi aquilo. E o meu pai disse assim, Meducho, que isto mude. Portanto, havia um respeito pela figura do meu pai, porque o meu pai era um general novo, tinha 52 anos, era o general mais novo da aeronáutica. E depois havia também a simples coisa do desemprego. Nós hoje percebemos a outro nível, mas que o rapaz pensou lá consigo, deixa-me cá. Mas foi espontâneo aquele cumprimento e teve, ao mesmo tempo, um certo valor universal em relação a toda a PIDE. Porque eu conheci, e foi meu funcionário, uma criatura que me disse que tinha trabalhado na PIDE. E eu disse, o que é que o senhor lá fez? Diga-me sinceramente. E ele disse, só fiz trabalho administrativo. Então não tem que ter medo. Porque ninguém lhe vai fazer mal, agora estamos em democracia. E ele disse, o mal e o bem não têm regime. E eu não percebi na altura, mas agora percebo. Quando hoje eu vi, agora vou fazer uma incursãozinha nas sondagens, mas não vou estudar muito sobre isso, vou só dar uma ideia do que se está a passar. Hoje ouvi na rádio, Antena 1, que 85% dos portugueses estão contra a democracia e 15% estão a favor. Eu penso que aqui há de haver exageros de perguntas feitas de uma forma ou de outra, mas o facto é que nós estamos a assistir a uma degradação moral, política também, a todos os níveis, que é verdadeiramente assustadora, porque depois quem faz as ditaduras são pessoas como estes PIDES, que no fundo têm um grau de ingenuidade e põe-nos com o pau na mão e eles batem. Eu estava a ver se me lembrava do nome desse tal senhor que era o Marquês de Vila Franca de Xira, como eu lhe chamava, e que fiz a viagem com ele ao Alentejo para encontrar o carro onde o meu pai veio fugido quando esteve cá. E ele disse-me, o rosa casaco saltou em cima da minha perna até a partir. Partiu-lhe o osso da perna. E ele contou-me isto com toda a naturalidade. E essa veia profunda de mal que se instala na sociedade é uma pena, porque essas pessoas ficam marcadas e podiam ser excelentes pessoas. Mas quando a cobertura de um regime é tal que a violência é instalada, e nós estamos a ver o quê hoje? Nós hoje estamos a ver o terrorismo entrar nas nossas casas. Não é aquele terrorismo global que deita abaixo as Twin Towers. É um terrorismo virado contra cada um de nós. E quando a política individual entra no domínio do medo, a nível global temos o medo instalado. E a propósito do medo, vou dizer um poema do Alexandre O'Neill, se eu conseguir, que era um homem que eu admirava imenso e que pôs o dedo na ferida em relação ao medo. O medo vai ter tudo. Vai ter olhos onde ninguém os veja, mãozinhas cautelosas, enredos quase inocentes, ouvidos, não só no teto e nas paredes, mas no chão também. E talvez cautela, ouvidos nos teus ouvidos. O medo vai ter tudo. Milagres, procissões, limusines, heróis, frases célebres. Penso no que o medo vai ter e tenho medo, que é justamente o que o medo quer. Agora, para aligeirar um pouco, e depois eu aceito perguntas. Perguntas ou pessoas que queiram
falar, não vou monopolizar este tempo todo, mas para vos dar o exemplo de um episódio tão inocente, que chega a ser belo demais, e que foi também uma professora que me contou numa escola. Eu deixo um rastro de amizades por professoras por esse país fora. Tenho uma grande consideração pelos professores e professoras deste país. Acho que são perseguidíssimos e que deviam ser mais bem tratados. E digo isto sempre em todas as escolas onde vou. Porque sem professores nós entramos numa cáfila de ignorância ou de conhecimento de coisas que abafam o humanismo em nós. E quando nos destruírem o que há de humano em nós, então qualquer pessoa pode pegar nisto. Mas eu estava uma vez numa escola e uma professora quis-me vir contar, estava ainda atrasada dos colegas dela e vamos esperar pelo professor tal, pelo diretor, e contou-me uma história que era a seguinte. Nos anos 60, como sabem, houve muita imigração, mas não imigração desta, uma imigração de pé descalço e de fuga e de assalto pelos montes. E então esta professora contou-me que conheceu um parente dela que resolveu ir para a França e não disse nada a ninguém. Não disse à mulher, não disse aos filhos, não disse aos cunhados, nem ao pai, não disse a ninguém. Um dia desapareceu. Mas a mulher dele, que conhecia muito bem o feitio e que percebeu que se ela não soubesse, isso era uma coisa que meu pai também dizia, o que vocês não souberem não podem dizer a ninguém. Portanto, não nos dizia por onde andava, para nos proteger. E essa mulher dizia aos filhos, o vosso pai lá sabe, se calhar está na França. E um dos miúdos perguntava assim, o que é isso da França? É uma terra onde não fazem mal às pessoas. E o rapazito, com 9 anos, um dia foi para a estação do caminho de ferro e enfiou-se dentro do comboio e escondeu-se num lugar muito esquisito que havia antigamente, que era uma espécie de bancos ou uma tampa. E meteu-se lá. E quando já iam por Espanha fora, alguém sentiu o ruído. E disse, o que é isso? E perceberam que estava ali, João, que era uma galinha, um peru, para levar de presente. Abriram a tampa e salta um miúdo. Estava aflitinho para fazer xixi, coitado. E então as pessoas, mas o que é que tu fazes aqui? E o rapaz lá contou a história dele, vou à procura do meu pai. Então onde está o teu pai? Está na França. Mas a França é muito grande, rapaz. E então combinaram entre eles, eram todos imigrantes e candidatos à imigração, combinaram entre eles proteger o rapaz e procurar o pai. E então quando veio o revisor, escondiam-no e conversavam e faziam, deram de comer, trataram dele, chegaram a Paris, trataram dele e ao fim de passa-palavra, que os portugueses são ótimos nisso, apareceu o pai e o rapaz respeitou o pai. Eu acho isto uma história absolutamente linda e mostra bem o que é o heroísmo mesmo aos 9 anos de idade e o que é saber lutar contra uma ditadura. Tenho ainda uma outra pequena história também verdadeira em relação à imigração, que era o meu caseiro. Era um homem que era muito metido consigo, mas gostava muito de falar comigo. E foi para a França, mas foi contra a vontade. Ele gostava era de estar lá na quinta, a fazer aquela pasmaceira dos trabalhos assim, nos canteiros, umas coisas assim. Foi para a França e depois voltou e veio ainda mais triste do que era. E eu disse, então Zé António, como é que foi essa estadia lá em França? Ele, trabalha um homem 3 anos e dorme debaixo da ponte para gastar em 3 dias no casamento da filha. Portanto, ele via o que era o sacrifício enorme que ele fez para casar a filha. Eram 3 dias de festejos, gastou o dinheiro que tinha ganho dolorosamente. De maneira que eu tive sempre a ideia de que os imigrantes, pelo menos naquela década, eram umas pessoas infelicíssimas. E hoje os imigrantes, tenho a experiência
da imigração a alto nível, de repente a minha família está toda separada. Porque os meus 2 filhos mais velhos foram para a Europa, estão na Europa, estão muito bem. E os 3 netas e um neto que eu tenho estão a estudar no estrangeiro. A minha mãe morreu e cá estamos a ver se isto muda. Eu tenho um que está a estudar, está a dar aula na Universidade Nova e que vai para a África em pouco tempo. E tenho outro que é o músico que ele consegue fazer a vida cá. É compositor. E, portanto, eu em menos de um ano vivi a experiência que o país está a viver. E quando se diz que o imigrante é de alto nível, é um enfermeiro diplomado, é um biólogo, é um não sei o quê, mas à volta dessa pessoa estão 6 ou 7 ou 10 pessoas que sofreram também a distância. Portanto, nós agora somos um povo sofredor. E temos que sair desta, porque estamos num impasse total. Nós estamos naquele impasse político que entrechocam-se os partidos e não andam nem para um lado nem para o outro, não conseguem sair daquela sorda que eles fizeram e que agora somos nós que vamos ter que dar a volta. Mas tenho este pressentimento que não há já capacidade de fazer revoluções, como fizeram os capitães. Os capitães fizeram uma coisa que era impossível, que era deitar abaixo uma ditadura, e eles fizeram-na. E porquê? Pelo cansaço da guerra, pelas promoções, por motivos que nós sabemos de tecnicalidades militares, mas também não só, não tiremos, mas o facto é que esse embrião estava lá desde o início e agora, quando se atiram aos capitães de Abril, estão-se a atirar ao povo em si, porque nós temos lá dentro de nós essa capacidade de sofrimento e de aguentar a ditadura, de aguentar a imigração, de aguentar... E acrescenta-se a isso que o próprio planeta, está desvairadamente a autodestruir-se. Nós vimos isso em vários aspectos, não é só o clima, não é só as pontes caírem, as cidades, ilhas inteiras. Quer dizer, nós estamos numa época que não conseguimos compreender, senão pelo aspecto pessoal. Por isso eu aceitei vir aqui, porque eu sei que eu toco no individual e não extrapolo para o coletivo, mas há qualquer coisa que vai de um lado ao outro. E nós temos que compreender isso se não quisermos que o país acabe e que nós sejamos as vítimas. Não quero ser vítima. Por isso temos que ter muita força e agora parece-me que agradeço mais uma vez a vossa presença e aceito perguntas, mesmo difíceis. Eu também queria dizer uma coisa positiva e não estar a batalhar somente nos aspectos mais tristes da nossa existência. É que eu noto, numa certa geração mais nova, o descobrimento de novos valores, que nós aqui há tempos não... Digo os valores ecológicos, digo os valores do voluntariado e um certo tipo de valores que interessam a essa geração, mas interessam também à geração, e que há uma aproximação por esse lado, que é humano também, e que põe de lado fricções e mal-estares políticos e gerados pela política, e que ninguém tem mão nessas pessoas, porque essas pessoas são livres, conseguiram... Dentro deste, eu não queria usar a palavra pântano porque houve quem o usasse e em mau sentido, mas o não poder mexer, não poder mover em frente, é preciso encontrar outros caminhos. E eu penso que essa geração vem aí
e vêm aí e são eles que terão esse encargo, entre aspas, de nos libertar deste impasse onde nós estamos. Porque nós temos a consciência que não se consegue deitar abaixo governos pela via normal. Pela via anormal também, anormal que refiro-me à violência, também não consigo, nem que nós estamos todos à espera de uma solução. Simplesmente essa solução não passa só por nós, porque também temos a consciência que a crise é global, que a globalização é da miséria, a globalização é do dinheiro para os ricos e da miséria para os pobres, e temos essa sensação de que não vamos conseguir dar essa volta, porque ainda não vai ser só através de um homem, de um herói. Já não há heróis. Os heróis são aqueles que vão para a África ajudar as crianças que estão a sofrer com esta doença ou aquela. Portanto, o heroísmo está no outro lado. E por isso é muito difícil nós irmos buscar bocadinhos à história e contá-los sem que digam, mas isso é ridículo. O que é que esse homem queria fazer? Queria fazer vencer sozinho. E nós temos que mostrar que não era ridículo. Estava bem para aquela época e agora também tem que estar bem. Nós é que ainda não descobrimos a fórmula. E não sou eu que a vou descobrir. Mas tenho esperança que os filhos dos meus filhos, ou seja, os meus netos, já estejam aí nessa linha. É claro que Portugal tem fraqueza, tem força. A fraqueza, quanto a mim, é que está numa porta onde entra tudo. E é cobiçado pelo tamanho do Atlântico que lhe pertence. É cobiçado por isso. E, de facto, há pessoas que dizem na Europa Portugal não interessa. E nós temos que combater de alguma maneira. Eu não sei a qual. E espero que alguém nesta sala saiba dizer qual é a melhor maneira de combater. Porque eu desconfio que os métodos das manifestações, e eu fiquei espantada, devo dizer, com as multidões que se conseguem reunir por outros motivos que não políticos. Seja o futebol, seja os festivais. Estamos numa época de massas. Reúne-se num instante. Vou-vos contar uma história passada nos anos 50. Lembram-se da Brigitte Bardot? Era uma artista mundialmente conhecida. Ela deixou o cinema e disse, quando eu quiser, eu reúno milhares de pessoas numa praça qualquer para proteger os pinguins. E foi ela que inaugurou essa súbita consciência de que as pessoas tinham outros valores que queriam defender e não apenas aqueles que são necessários à estrutura do poder. E nós hoje sabemos que podemos reunir milhares de pessoas para ouvirem os cantores que já não gritam e já estão em repetição, em feed, em playback, e que não são eles que estão a cantar, e as pessoas estão todas aos gritos e felicíssimas. E eu olho para aquilo e digo, o que é isto? O que é isto? E o que eu digo para terminar é, o que é isto? Eu vou contar uma pequena história que também não me lembro de ter contado em público e que tem a ver com o Obviamente Mito. O Obviamente Mito não foi uma coisa espontânea como se possa pensar, porque era tão arrojado dizer que se mandava o Salazar para o desemprego que realmente só um louco poderia dizer. É preciso recuar um dia. Isto foi no dia 10 de maio de 1958, no Café Chave de Ouro, em Lisboa. Mas na véspera, e eu tinha o belo hábito de escutar às portas, para saber o que se passava, houve uma reunião na nossa sala, na Rua Filipe Foc, em Lisboa. Eu não sei dizer todas as pessoas que lá estavam, mas uma pelo menos lembro-me muito bem, que era o Raul Rego, que era um jornalista que foi bastante conhecido à época e teve um papel importante, e era ele o responsável dos mídia. Na altura não se dizia mídia, dizia-se órgãos de comunicação social. E a Alcina Bastos, que era uma mulher a quem chamavam
agora não me lembro, desculpem, que às vezes tenho problemas de memória. Alcina Barço, o irmão de Alcina Barço, vários homens do Porto, estavam assim umas 20 pessoas. E eu lembro-me de uma voz que perguntou: Senhor General, e se lhe perguntarem assim o que é que vai fazer ao Salazar, o que é que pensa dizer? E ele disse: é para isso que eu vos reuni aqui, quero que me digam. O que é que acham? São os meus conselheiros. E então começaram todos a ficar um bocado nervosos. Eu não os via, mas sentia. E houve um que disse: ó Senhor General, é preciso ter muito cuidado. Isso já eu sei, homem. É preciso ter muito cuidado. Agora, o que é que vocês acham se eu disser que dou um pontapé no Salazar? Ai, pelo amor de Deus, nem a brincar. Não, estou só a exagerar, mas o que é que vocês acham? E então houve um, que era o secretário-geral do partido, da campanha, e que era um homem do Porto, e que eu não me consigo lembrar do nome, e que disse assim: Senhor General, é preciso ter muito cuidado, porque pode alienar o voto do centro. Eu que nunca tinha ouvido falar do centro, nem sabia o que era isso do centro, comecei a ficar espantada: mas o que é isso do centro? Será alguma cadeira? E então o outro disse assim: ó Senhor General, e não é só isso, é que ficava toda a gente contra o senhor. E nessa altura o meu pai perguntou: mas então porquê? Porque o Salazar faz parte dos hábitos. E então lembrei-me daquele quadro célebre que estava em todas as escolas, do Salazar vestido à moda do Afonso Henriques, com a espada, o perfil e tal, e percebi como aquela gente ainda estava com a mentalidade salazarista impregnada. E então saíram todos, mas foram aos bocadinhos, que o elevador era pequenino, e ficaram para o último Alcina Bastos e o irmão Joaquim Bastos. E então vejo o meu pai, e eu já estava então no patamar, já podia aparecer. E conhecia-os bem e eram meus amigos também. E então estava o meu pai a fechar as portas do elevador, que eram duas pequeninas, e dizia assim: então amanhã, quando me perguntarem, digo: o senhor Presidente do Conselho vai continuar nas suas funções. E eles riram-se à gargalhada, portanto, havia quem achasse bem que ele dissesse. Depois andei durante muitos anos à procura do Lindorf Pinto Basto, foi o homem que fez a pergunta. E quando o conheci finalmente em casa dele, em São Sebastião da Pedreira, lá em Lisboa, ele era um homem muito doente, e de cadeira de rodas, e numa fase muito doente da vida dele. E eu perguntei-lhe: porquê é que fez a pergunta? E porquê é que não foi preso? E ele disse-me assim: eu fiz a pergunta porque era a única pergunta que interessava. A ditadura era o ditador. Portanto, continuar tudo na mesma, não valia a pena eu expor a minha vida e perturbar a minha carreira e de tantos portugueses que me acompanham. Agora, como é que eu vou fazer? Isso vocês vão ver. Não, desculpem, estou atrasado 10 anos. E eu perguntei: mas então porquê é que o senhor fez a pergunta e não foi preso? E ele disse: porque eu fui em representação da France Press. Porque nenhum português, nenhum jornalista português ousaria fazer a pergunta. E agora eu ponho esta questão. E é tão simples. Que maior bufetada se podia dar ao Salazar do que dizer: obviamente despeço, é o que ele disse, vais para o olho da rua. E o Salazar não perdoou. E o desenvolvimento dos acontecimentos até chegarmos ao assassinato, hoje já se sabe tudo, mas para isso eu precisava de 3 dias de um colóquio. E, portanto, não vou entrar nesse domínio, que esse domínio é muito complicado. Ainda deixa muita gente a pensar coisas, mas está todo explanado na biografia que escreveu o meu filho, porque um dia o meu filho disse: eu vou aproveitar este tempo que estou em França para escrever a biografia. E eu disse: tu não me estás a dizer se eu dou licença ou não, és maior e vacinado.
E ele fez a biografia e está lá tudo explicado. Tudo, tudo, tudo. Mas se eu entrasse agora a explicar, nem daqui a 3 horas saía, nem daqui a 3 dias. E o Sr. Presidente não me deixava, com certeza. Eu posso dizer só o busílios da questão. O busílios da questão é como é que foi morto. Como? E toda a gente que está aqui já viu centenas, se não milhares de filmes policiais e sabe que o cadáver é onde está escrita a história da morte de alguém. Mesmo que passem séculos. E como foi morto foi uma grande luta para se estabelecer como foi morto. Mas não foi como disseram no Tribunal de Santa Clara em 1971. 1971. Sim, exatamente. Em Santa Clara quiseram provar que tinha sido morto com um tiro. Mas porque o Casimiro Monteiro levava um silenciador. Mas não foi assim que foi morto. Foi morto ao cacho, atiraram-se todos a ele. E na parte baixa do crânio tem uma parte que foi ou uma arma muito potente, ou um instrumento de carro, ou uma pedra. E, portanto, eles queriam provar que o Casimiro Monteiro, que era um cadastrado e era um assassino, tinha morto à revelia dos chefes da brigada, que era o Rosa Casaco e os outros. E libando o Rosa Casaco, e libavam os chefes para ir cima até ao Salazar. Isso está aprovado no filme Operação do Outono, que foi baseado inteiramente na biografia. Portanto, esse é o busílios da questão. Não é mais ou menos um tiro, não. É que aquele tiro ilibava muita gente. E no fundo o que eles fizeram foi atirar-se a ele e mataram como animais. E a secretária, Arajarari, que deixou uma menina de 6 anos, órfã, também a estrangularam. E um dia Alcina Bastos, que era advogada, disse-me: nunca deixe que digam que é um crime político, porque senão vêm estes agora e amnistiam-nos a todos. Isto é para verem como as coisas estão. Consegui, já são minhas. Vou-lhe dizer uma coisa. O Salazar nunca teve uma oposição unida contra ele. Eram grupos. E pela primeira vez na história teve um homem que uniu essa oposição toda. E apresentou-se como o líder da oposição. E o Salazar achou isso tão perigoso que disse a um jornalista, o Artur Inês, que deixou escrito isso, que fosse a todas as redações dar as seguintes instruções verbais. Daqui para a frente, a campanha sou eu contra o Delgado e não é o Tomás. O Tomás era frouxo, era fraco, era um não candidato. E nos jornais passou a estar a figura do Salazar como se fosse ele o candidato. Porque o Salazar sabia que nunca a oposição se uniria, mas uniu-se. E embora houvesse, enfim, nem todas as pessoas faziam esse movimento como está a descrever. Eram épocas completamente diferentes. Mas o facto é que o Salazar percebeu que o opositor que ele tinha pela frente era um opositor grave e perigoso. E, portanto, que o Tomás não estava à altura da luta. E isso é dizer muito. Agora, pensar-se. Havia uma dinâmica de vitória, isso tenho a certeza. Onde nós íamos, estavam as praças vazias, em 5 minutos enchia-se tudo de gente. O povo estava connosco, de facto. Eu lembro-me de passar uma vez, eu ia com o professor Vieira de Almeida, que era o monárquico, e era o como é que se diz o que manda a campanha? Mandatário, muito obrigada. E eu ia com ele no carro, andámos pela beira, por aí, e trazíamos 3 carros de pizza atrás de nós. E então um dia ele parou e disse: querem um bocadinho de pão com queijo e um pouquinho de vinho? E eu disse: oh professora, até parece mal. Eu ainda estava educada à antiga. Ele disse: não parece nada mal, vão-nos ver com outros olhos. Portanto, havia, da parte de pessoas
que sabiam ver o clima, que aqueles indivíduos podiam ser horríveis e torturar-nos e prender-nos e fazer todo o mal que quisessem, mas podiam também ser seres humanos recuperáveis num regime. Isso era impensável de outra maneira. Foi ali num episódiozinho que eu apanhei aquela verdade da natureza humana. Portanto, só politizar a campanha 58 é retirar-lhe um contexto humano fortíssimo que houve pelo país inteiro. Mas é preciso vermos que o Salazar esteve no poder, nessa altura eram 32 anos. E isso deixa marca. Eu própria lembro-me da minha mãe dizer: ó filho, ele também não foi tão mau assim. Porquê? Porque passaram fome quando foi da Revolução Militar e durante o tempo da guerra e tudo isso. E o Salazar endireitou as finanças. É como nós aceitamos hoje um ministro não sei o quê, porque ele diz-nos que vamos todos, afinal vamos ter as pensões. Não nos vão tirar as pensões. Quer dizer, não são equiparáveis os termos, mas há qualquer coisa que perdura para lá dos regimes. É isso que eu quero dizer. Para lá do Salazar há portugueses sãos e há regimes bons. E é assim que nós temos que encarar. Senão entramos todos na violência pessoal, na perseguição, na tortura, nos regimes ditatoriais, que não vêm como veio o nazismo, vem com outra capa. E eu desconfio muito de certas coisas que às vezes leio nos jornais, que querem fazer de mim estúpida. Porque num mesmo artigo posso ler uma coisa e 3 linhas abaixo estou a ler o contrário. Portanto, dá-me ideia que estão a brincar connosco. E isto é muito mais sério do que nós possamos pensar. E não vem mascarado de nazismo, nem de comunismo, vem com outra roupagem. E essa roupagem nós temos que reconhecer individualmente primeiro e depois expandi-la. Mas eu não quero estar aqui a dar a voz doutoral a estas questões. Eles não eram estúpidos e também queriam saber onde é que tinham ganho de verdade. Claro. E há um dossiê que se chama Resultados Objetivos da Campanha B, que era a campanha de Delgado, onde está a verdade. Porque há muitas informações de PIDs que eram obrigados a estar na Assembleia de Voto, que faziam informações do estilo pelo Sr. Comandante Tomás surgiram, digamos, por exemplo, 301 votos. O Sr. João Roberto Delgado, 801 votos. Portanto, trocam. E isso não é num, nem dois, nem três, era a ordem que havia. Agora, há uma coisa que eu acredito na bondade das pessoas. Uma pessoa hoje não admite que haja fraude de votos. Penso que não é possível encontrar. Mas na altura era a regra. Eram as freiras, eram os legionários, iam votar 3, 4 vezes. Mas essa gente também tem a consciência do que fez. E, portanto, a transição de um regime para o outro trouxe a honestidade às pessoas, penso eu. Agora, que ele ganhou as eleições, eu não tenho a menor dúvida, está aprovado. Um livro sobre as eleições de 58, onde se provou, porque há um único sítio onde estavam que eles mandaram destruir, não sei se sabem, mandaram destruir, porque isto devia estar na Assembleia da República, no arquivo. Foi em Guimarães, não estou em erro, posso estar a dizer asneiras, mas onde havia aquele governador civil que era social muito importante? Não me lembro. Bem, não me lembro do nome porque pode ser daqui a bocadinho. E eu fui lá um dia e encontrei os resultados todos. E disse: olha, o senhor não sabe o tesouro que aqui tem. Deve estar aqui. Estava a molho numa estante ao lado de outras coisas. Estavam os resultados das eleições de 58, tal e qual como eles foram. O que é que ali não era um governo civil, não os mandou destruir, por um acaso. Portanto, está provado que o Tomás era ao contrário, de facto. Os 23,8% que deram ao meu pai era para o Tomás. E o Tomás, tanto que não sei se repararam,
se leram a imprensa da época, quase que não se fala nas eleições. E ele é falado quando depois tomam o poder, em agosto, e depois de tirarem a cláusula de que o Presidente da República podia demitir o Presidente do Conselho. Porque o Salazar chamava isso um golpe de Estado institucional. Portanto, as eleições não foram completamente em vão. Não foi em Vila Nova onde foram encontrados os cadáveres. Foi em Badajoz que se encontraram. Os caminhos que levam a Badajoz já estão ultra estudados e vêm na biografia, portanto não vou alongar nem um minuto sobre ele. Mas ele estava convencido que ia encontrar-se com um senhor coronel, que no fundo era o Ernesto Lopes Ramos, que era um PI de geração nova, formado em Direito, muito fino, e portanto o meu pai caiu na armadilha. E foi em Badajoz. E depois quiseram... Bem, a história de Badajoz é tão complexa que eu nem sei por onde é que ia começar, não posso começar por lado nenhum. Mas era uma armadilha da PIDE. Levaram no carro, iam 2 carros, levaram num dos carros enxofre e produtos químicos para destruir, cal viva e mantas. Portanto, não era nenhum, que eles diziam que era para o raptar. Não se rapta uma pessoa com esses produtos químicos, era para matar. E isso foi uma luta que se prolongou para lá do julgamento. Porque uma das coisas que se deteriorou bastante em Portugal foi a justiça. Não era só a educação e essas coisas que estão agora a tirar aos políticos como realidades. De maneira que o enigma de Badajoz é muito complexo. Porque é que ele caiu? Olha, porque caiu. A PIDE também ganhou subitamente o conhecimento de todos os seus passos. E ele andava sempre com a brasileira. Havia pessoas em Portugal que não gostavam disso porque ela era um chamariz, toda a gente a conhecia. Toda a gente, a polícia, a francesa, a espanhola, tudo isso. Porém que isso por aí não vou hoje, porque senão nunca mais saímos daqui. E já agora queria lhe dizer que ouvi do próprio Arlindo Vicente, em nossa casa, dizer ao meu pai assim: General, vá-se embora que eles aqui matam-no. Lembro também. Mas voltando àquela senhora, é a sua magnífica intervenção, eu queria só deixar aqui como um presente um livro que vai sair dentro em breve. Quando eu digo dentro em breve, deve ser para o 50º da morte, que é para o ano. E tenho o apoio aqui de certas pessoas que estão aqui à minha frente. É um livro de memórias, que é a visão de uma criança sobre um adulto. Depois é a visão de uma adolescente sobre esse mesmo adulto. Depois é de uma jovem mulher sobre esse adulto. Coisas mais pequeninas e insignificantes de memórias colhidas ao longo do tempo. Depois, como entretanto a minha mãe decidiu que 105 anos já era bastante tempo a viver, faleceu, e então, durante esses últimos 5 anos, ela fez de mim repositório das memórias dela. De maneira que eu chamo ao livro Memórias de Iva Delgado, e tanto posso ser eu como ela, porque ela também é Iva Delgado. E colhi palavra a palavra, porque ela contou-me histórias tão fabulosas que a minha vontade era contar uma, pelo menos, para verem. Pode ser. Um dia estava a minha mãe no lar dos Lilazes, ali em Saldanha, e começou a falar do Jorginho. E eu disse-lhe assim, que nós tínhamos uma cumplicidade. Vivi com ela toda a vida, tinha, portanto, uma grande cumplicidade. Quem é esse Jorginho? Jorginho de quem? Mas o que é isso? E fiquei, Jorginho, o meu primo? Então, mas porquê é que estás a falar do Jorginho? Nunca me falaste que tinhas um primo chamado Jorginho. É que, sabes, eu não andei nas escolas como agora andam, nunca brinquei com crianças, a não ser com o meu primo Jorginho. E um dia o Jorginho desapareceu. Eu disse, desapareceu? Mas desapareceu como? E ela olhou para mim. Naquela época não se falava da morte às crianças. Teve tifo
Ela só soube anos depois. Nunca lhe disseram não. E ela nunca me contou essa história, senão depois de 100 anos. Por isso a longevidade da minha mãe trouxe-me surpresas inacreditáveis. Bocadinhos de coisas que ela se lembrava e que transmitia, porque as memórias não coincidem sempre, não é? De maneira que eu deixo aqui, e lembro que foi o meu querido amigo Fernando que falou com uma editora, de maneira que se calhar o lançamento vai ser aqui. Estou a fazer convidada. Terminar da melhor maneira. Portanto, fica combinado. É só combinar o dia e a hora. Sra. Doutora, muito obrigado pela sua presença nesta sessão evocativa da liberdade e da democracia, o tipo, obviamente, dos capitães. Foi um gosto imenso para todos nós. Ficamos muito mais enriquecidos com a nossa história, aquilo que aconteceu em 1958 até aos nossos dias. A senhora doutora é uma comunicadora nata que nos prendeu e que estaríamos aqui muito mais tempo, mas ficará para uma próxima oportunidade. Não vamos ouvir as histórias todas agora. Teremos muito prazer em ouvi-la.